Olá, meus amigos do Couve Rubro Negro, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, 67 mil torcedores acompanharam mais uma vitória do Mengão, 2-0 em cima do São Paulo. O líder do Brasileirão é o mesmo de antes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Antes de falar sobre mais essa partida, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Couve Rubro Negro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem o primeiro nível de vantagens de 3. Tem também o de R$ 6,99 e o de R$ 14,99 para você colaborar com o canal que mais cresce no YouTube e tem muitas vantagens. Emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives aqui do Covil, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, tem também um grupo de WhatsApp onde você troca ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra e fica sabendo das notícias e da escalação primeiro do que todo mundo, não perde mais tempo. Além, é claro, do Ligado no Lance que chega primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver e sorteios de brindes também, então não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar desse jogo que poderia ser melhor. O primeiro tempo foi bem chatinho, o São Paulo que está numa situação muito complicada no campeonato, a equipe que mais empata e demitiram o Zubeldia na parada para a Copa do Mundo. Essa foi a estreia do Hernan Crespo, ele que está na sua segunda passagem como treinador do São Paulo e veio, vamos ser francos aqui, para buscar o 0-0, veio para buscar o empate. O time do São Paulo é muito fraco nessa temporada e não deu mostras de que vai brigar por outra coisa a não ser ficar na Série A. Os São Paulinos que me desculpem, mas essa aqui é a realidade. Tem um elenco bom, mas que não está conseguindo se encaixar e jogou muito para trás hoje. Foi difícil furar a retranca tricolor. Foi 2-0, mas podia ser poderia ter sido 0-0, mas poderia ter 5-0 também. Grande atuação do goleiro Rafael do São Paulo. O Flamengo hoje entrou com o departamento médico completamente vazio, mas a alegria de rubro-negro dura pouco e eu já falo sobre isso no final da partida. Hoje, basicamente, a gente não tem o Pulgar, que se machucou contra o Bayern de Munique, vai demorar uns 2 meses ainda para ficar à disposição. Terceira vez que ele tem a mesma lesão, fratura no 5º metatarso do pé direito. Pedro e Matheus Gonçalves não jogaram por questão técnica da diretoria e eu também falo sobre isso no final do vídeo. Entramos em campo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Alan e De Arrascaeta e lá na frente Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Pois bem, meus amigos, antes mesmo do jogo começar, com 5 minutos de partida, o Alexandro sentiu uma lesão muscular e pediu para sair. Com 7 minutos já entra o Ayrton Lucas e o Flamengo já teve que gastar uma parada muito cedo, né, para mexer ali na lateral esquerda. O Flamengo começou, obviamente, pressionando em cima do São Paulo, um São Paulo que veio todo retrancado para se defender mesmo. E em 10, 15 minutos de primeiro tempo, chutes poucos do Flamengo e só de longe, porque a equipe do São Paulo veio numa retranca danada. Foram vários os momentos em que eu percebi 10 jogadores do São Paulo dentro da grande área. Só o André Silva ou o Oscar isolados lá na frente e todo mundo empenhados em não deixar o Flamengo jogar. Como eu disse, poderia ter sido 1-0, poderia ter sido 0-0, mas poderia ter sido 5, porque o Flamengo foi muito superior em todos os momentos da partida. As grandes chances do São Paulo foi o Flamengo que criou, mais uma vez, aqueles errinhos bobos de saída de bola que precisam ser corrigidos o quanto antes pelo Felipe Luiz. Vimos bem no Mundial o que dá errar muito lá atrás, né? O primeiro tempo foi bem chato, exatamente porque o São Paulo não se preocupou em jogar, muito pelo contrário. O São Paulo veio aqui para se defender e para não perder de muito do Flamengo, essa que é a grande realidade. O Flamengo pouco criativo, tá? Se o primeiro tempo foi chato, se o São Paulo estava todo lá atrás, faltou criatividade ao Flamengo, usar velocidade, estava usando muito toquinho curto e tal, passes para tentar pegar o São Paulo de surpresa, mas acho que uma equipe muito bem estudada pelo Felipe Luiz deveria ter se preparado exatamente para furar uma retranca como a do São Paulo. Demorou muito para perceber, só lá 40 e tantos do primeiro tempo que o Flamengo aprendeu a driblar os jogadores do São Paulo e tentar desfazer o ferrolho que o Hernan Crespo montou. No segundo tempo, uma lesão muito séria com o Ayrton Lucas. A gente recebeu agora há pouco, depois da coletiva, né, o assessor Rodrigo Paiva passou para a gente. O Ayrton Lucas, eu não vi as imagens, mas me falaram que foram cenas bem fortes, né, que ele teve ali um rasgo muito grande na canela. Um acidente de trabalho com o jogador de São Paulo. O Ayrton Lucas vai permanecer de 1 a 2 dias no hospital, porque a lesão foi muito funda
né, não inspira maiores cuidados, mas por precaução e só para que se afaste completamente o risco de infecção, pois é, o Ayrton Lucas vai ter que ficar hospitalizado mesmo depois de fazer ali todos os cuidados com o seu ferimento na canela. Obviamente não tinha condições de continuar, uma lesão seríssima, né? Saiu até sem poder caminhar do estádio. O Ayrton Lucas foi substituído pelo Varela. Pois é, vinha disponível no banco de reservas, mas o Felipe Luiz optou por colocar o Varela, lateral direito, improvisado na posição do Ayrton Lucas e não comprometeu, porque, de novo, São Paulo não veio aqui para jogar, veio para perder de pouco. O Flamengo conseguiu o seu primeiro gol na partida aos 15 do segundo tempo, uma jogada muito bonita pelo lado direito e aquilo que eu falei, se o São Paulo não está dando espaço lá atrás, está todo mundo preso dentro da grande área e nem no contra-ataque os caras estavam saindo, o jeito que o Flamengo encontrou foi jogar a bola no Luiz Araújo na ponta direita, ele corta para o meio e chuta de fora, de cobertura em cima do Rafael, um golaço do nosso camisa número 7, mais uma vez aparecendo para o jogo. E um gol por cobertura que nem o Rafael, com a excelente partida que ele estava fazendo, pensou que viria uma bola daquela. Então, espetacular, muita felicidade do Luiz Araújo, também bastante elogiado pelo Felipe Luiz na noite de hoje. E aí, de novo, o jogo ficou chato. O São Paulo teve até alguns momentos em que partiu para buscar o empate, mas depois, estranhamente, como jogando como se fosse uma equipe pequena, São Paulo se conformou com a derrota, ficou preso de novo lá atrás e o Flamengo demorou a furar o ferrolho do São Paulo. Como eu disse, gastamos 2 paradas por lesão, uma no começo de cada tempo, então o Felipe Luiz tinha 3 alterações para fazer e só tinha mais uma chance para fazer. E ele fez aos 37 do segundo tempo, quando saíram Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique para as entradas de De La Cruz, Everton Cebolinha e o Wallace Ian. O Wallace Ian, que aliás fez o gol que definiu o placar aos 50 do segundo tempo, num rebote na grande área, né, um chute que o Rafael defendeu nos pés do Wallace Ian, que não foi lá para perdoar, estava ali, o nosso artilheiro meteu mais uma lá dentro. 2-0, justiça restabelecida na partida, o Flamengo vence com tranquilidade, não foi ameaçado em 99% dos momentos do jogo. E agora eu preciso falar, meus amigos, da coletiva que o Felipe Luiz deu. Estou gravando esse vídeo até um pouco mais tarde, você está vendo o estádio vazio, exatamente porque eu preferi ir para a coletiva antes de gravar aqui para pegar as informações quentinhas. E olha, eu nunca vi um treinador de qualquer equipe falar publicamente de uma forma tão dura quanto o Felipe Luiz falou do Pedro. Ele não disse as palavras indisciplinado, não disse má vontade, mas com as palavras dele o que eu consegui entender foi isso. O Pedro, durante a semana, de acordo com o Felipe Luiz, apresentou os piores números em todos os critérios, né, corrida, resposta e tudo mais. O Felipe Luiz chegou a falar em deboche do Pedro quanto aos colegas de grupo. Ele disse que o Pedro precisa pedir desculpas ao elenco, trabalhar muito para estar em condições de voltar a ser, digamos, elegível, né, convocado para as partidas. Por isso ele não foi relacionado. O Matheus Gonçalves é outra história, está sendo negociado com o Cruzeiro, infelizmente, acho que está saindo por preço de banana. Se for mesmo essa história de 3,5 milhões de euros por metade do passe do Matheus, é mais um craque que está saindo de graça para um rival nacional ainda por cima. Então eu espero que a diretoria reveja essa decisão, se for o caso de vender o Matheus Gonçalves. Vai brigar por posição, ainda mais agora depois da saída do Gerson, ali à ponta direita. Estamos bem servidos, mas o Matheus Gonçalves é polivalente. Além de jogar ali na ponta direita, também sabe jogar de camisa 10. Quem sabe possa ser ele, eventualmente, um substituto do Arrascaeta. Estou aqui devaneando, né? Não tem nem 10%, nem 5% do futebol do Arrascaeta, mas pode ser muito útil numa temporada longa como é a atual. E bom, meus amigos, a questão do Pedro é muito mais séria, né? Me pareceu ser eu saí da coletiva com a impressão de que acabou a história do Pedro no Flamengo, porque da forma com que o Felipe Luiz falou, deu a entender para mim que ele estaria forçando uma negociação, não sei se tem proposta, mas de qualquer forma, o Pedro vai ter que trabalhar muito para reconquistar a confiança do grupo, do Felipe Luiz e, claro, da torcida. Assistiu hoje aqui do Maracanã, no camarote, foi lá no campo para dar força aos seus companheiros, mas as palavras do Felipe Luiz foram muito duras e veja, hoje um jogo em que o Flamengo precisava do Pedro, precisava de um verdadeiro centroavante lá na grande área para botar essa bola lá para dentro
E o Felipe Luiz deixou o caminho aberto, mas disse que o Pedro tem que trabalhar para recuperar a posição no time, até mesmo para ser relacionado no banco de reservas. Então, uma atitude muito dura e corajosa do Felipe Luiz. Não é todo técnico que faz isso, né? Eu, no lugar dele, na situação dele, teria sido muito mais comedido, e olha que eu sou bem boca aberta. Mas é isso, meus amigos, o Mengão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira contra o Santos, fora de casa. Então você já sabe, quinta-feira tem Ligado no Lance aqui no Clube Rubro Negro. Esperamos que com mais um triunfo do líder do Brasileirão, com um jogo a menos. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, galera! Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.